tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estava aqui almoçando e Deus falou a meu coração e eu resolvi compartilhar com vocês. Estava pensando aqui, sabe? Estava pensando como as palavras em si, elas têm diferença, né, entre elas. Por exemplo, no Nordeste, você vai falar sobre louça, você fala, minha prima falava, vou lavar os troços. E até a gente fala troço, né, que tipo, a gente quer aqui de São Paulo. E aí, pensando nisso, é incrível que eu fiquei pensando assim, é engraçado como diferenças culturais, elas dão diferença entre palavreado. E às vezes até essa diferença no palavreado, no jeito de falar, nas palavras, no sentido das palavras, o significado que isso tem para cada um devido à cultura, e às vezes veio da casa, sei lá. Isso às vezes conota outra coisa para outra pessoa que está ouvindo. Então, assim, às vezes o que você está falando não é o que ela está ouvindo ou entendendo. E é engraçado como a maioria das confusões acontecem justamente por isso, porque um fala e o outro está entendendo do jeito que ela está entendendo. É meio complexo, mas não sei se vocês estão me entendendo. Mas pensando nisso, veio ao meu pensamento, Deus falando, né? Que aí eu pensei, nossa, é igual quando tem uma língua, por exemplo, o português e o inglês. E às vezes ele precisa de um tradutor para estar falando, não decifrando, mas traduzindo o que o outro falou para o outro. E muito dessa tradução, ela vem da pessoa que está traduzindo ali. Por exemplo, se a pessoa fala I love you e a outra traduz que odeia e a outra não sabe que I love é amor, isso pode gerar uma grande confusão. E aí, pensando nisso, falei, nossa, precisa de um intermediador, de uma pessoa, de um tradutor que seja fiel, que um ou outro esteja falando. E pensando nisso, eu veio em mente assim, Deus e o diabo. O inimigo, ele fala o que ele quer falar, e Deus fala o que ele quer falar, na sua infinita misericórdia. E aí foi tão engraçado, porque veio na hora, quando eu pensei nesse tradutor fiel, veio a imagem Jesus Cristo. Como se ele ele é o nosso tradutor, ele é o nosso mediador. Na hora que estava pensando de ter uma pessoa no meio que resolva isso, eu pensei mesmo como um mediador. Eu falei, nossa, sempre precisa ter um mediador, uma pessoa no meio para estar resolvendo uns problemas, dependendo do que for. E aí Jesus Cristo veio à minha mente. E foi tão lindo pensar que Jesus Cristo veio, morreu por nós, para entender que nós somos pecadores, como nós somos, como nós vivemos, como nós entendemos as coisas. Porque quando Deus quer falar conosco, a gente precisa desse mediador, e é através de Jesus Cristo que a gente vai conseguir. Porque, digamos assim, nós, seres humanos, falhos, e Deus vem e quer falar algo ao nosso coração ou conosco. Só que Deus, na sua infinita grandeza, um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para gente. Enfim, toda essa grandeza, essa diferenciação entre Deus e a gente, porque Deus entende como Deus e a gente entende como nós. E aí veio Cristo, que viveu como nós e que pode falar para a gente. E é tão lindo que ele veio, viveu como a gente, ele sabe o que a gente sente, como a gente sente, como a gente vive. Digamos assim, vamos lá, isso são coisas minhas, eu estou falando na minha, imaginando. Deus vem e fala algo no coração e a gente não entende. Aí, através da vida de Jesus Cristo, dos exemplos de Jesus Cristo, de tudo aquilo que teve na terra,
se você for olhar, às vezes você consegue entender o que Deus está querendo dizer através da vida de Jesus. E é lindo, porque daí eu fiquei imaginando, mas imagine se eu, Meire, falo para Deus algo, e aí Deus fala, nossa, por que ela está falando isso para mim? Não quero bem dela, tá? E aí temos lá nosso advogado, Jesus Cristo, que fala assim, não, pai, é que lá os humanos, eles fazem isso, eles vivem assim. Por isso ela está dizendo isso, mas o que ela está querendo dizer é isso. Olha, gente, que grandeza! E aí, mesma coisa acontece, né? Quando Deus fala com o ser humano, Jesus Cristo veio e intermediou. E como Jesus voltou para a glória, ficou o Espírito Santo, que é quem nos convence. E olha como é louco, porque a pessoa de Deus fala conosco e muitas vezes a gente não entende. Porque os pensamentos de Deus são maiores. Mas aí o Espírito Santo vem através da palavra, vai nos tocando lá, alguém fala alguma coisa, outra pessoa fala. E aí vai montando aquele quebra-cabeça ali da palavra de Deus aqui que Deus nos falou. Só que tem um porém. Por exemplo, o inimigo vem tentando deturpar aquilo que Deus nos fala. Mas Deus vem na sua infinita misericórdia, com o Espírito Santo, se a gente, por isso que a Bíblia fala, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Porque se a gente resistir àquela vozinha, àquela situação que o inimigo vem e nos coloca, Deus vai, o Espírito Santo, Jesus e a palavra de Cristo, elas vão mostrar a verdade. E a verdade vai nos libertar, e a verdade vai ser sempre a verdade. E se a gente entrar na mentira do diabo, às vezes a gente estraga tudo aquilo. Por exemplo, Abraão e Sara, quando eles pediram para a Sara, resolveu dar um jeitinho, foi lá, era demorando muito, foi lá. Então assim, trouxe um problema para dentro que não precisava ter se ela tivesse resistido, esperado. Entre outras histórias que a gente vê isso na Bíblia também, se a gente não pusesse o dedinho lá, deixasse Deus agir, seria muito melhor. E o que eu tenho pedido para Deus sempre nas minhas orações é que a gente é tão falho, a gente é tão errado, a gente faz tão desesperado. E a gente às vezes está passando uma prova tão grande, tão forte, a gente não está aguentando, eu tenho pedido para Deus que Ele me mostre que eu consiga resistir, que eu consiga não colocar o dedinho lá para estragar tudo. E até esses dias eu, indignada, brava com as coisas, peguei e falei, olha Deus, eu não vou pôr o meu dedinho lá, eu vou ficar quieto, não vou fazer isso, por causa do Senhor. Mas eu ia lá e falar. E não foi. E é tão lindo quando a gente faz as coisas de imediato, na loucurona, dá certo. Deus foi lá, agiu e age. Se ainda não resolveu, é porque não é para resolver, é para resolver. Mas é tão lindo porque Deus, se Ele não vai resolver, Ele traz calma ao coração, Ele traz sentido à nossa mente e faz o que a gente quer. Mas a gente precisa resistir ao diabo, sujeitar a Deus. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.